Fala, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos juntos aqui de novo no CEPEM, novamente aqui diretamente do estúdio do CEPEM. Vamos estar aqui continuando nosso artigo 5º, que é incansável, artigo 5º. Tá bom, pessoal? Me chamo Silvio Juan e estamos juntos aí para gabaritar as provas de direito constitucional na área de carreiras policiais e todas as áreas que vierem aí. Estamos aptos a vencer a banca, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aí, pessoal. Paramos aí no inciso, salvo engano, 40 e... Vamos dar uma olhadinha? Paramos aí no inciso 45, tá bom? Intranscendência da pena ou da pessoalidade, tá bom, pessoal? Pode vir na tua prova também com esses princípios, esse nomezinho, tá bom? Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Vamos ler de novo? Nenhuma pena, então nenhuma pena, deixa eu trocar aqui a canetinha, nenhuma pena passará, por isso que nós falamos que é intranscendência, tá bom? Intranscendência de quê? Da pena. Ele diz aqui, nenhuma pena passará. Passará de quem? Da pessoa do condenado. Beleza, pessoal? Da pessoa do condenado. Podendo a obrigação de reparar o dano, olha aí, a obrigação de reparar o dano, e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores. Então tem uma hipótese aí de aplicar a questão apenas da obrigação de reparar o dano, mas que não está tratando a respeito de pena, tá bom, pessoal? E contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio, até o limite do valor do patrimônio. Show de bola? Então, é aquela coisa, né? Não vai passar a pena da pessoa do condenado. Contudo, há uma hipótese aí de você também, mesmo sendo herdeiro, receber toda aquela herança que o seu pai ou sua mãe deixou, mas ainda assim você pode perder parte daquela herança ou toda, se ele era uma pessoa que tinha várias dívidas, no sentido de dívidas, não de penas. Tá bom, pessoal? Dívidas, nós falamos de dívidas aqui, então lembra que pena é uma pena e dívida é dívida. Pena não se passa da pessoa do condenado. A dívida, ela pode ser o quê? Através de uma pessoa que às vezes foi condenada, alguma coisa assim, mas deixou alguma coisa assim em aberto, então ela tem bens, ela pode sim perder esses bens em razão da questão do valor do limite do patrimônio transferido, tá bom, pessoal? Então aí, via de regra, nós sabemos aí que não se passa nenhuma pena da pessoa do condenado, tá bom? Um indivíduo, um exemplo aqui, é condenado a uma pena de multa. Veja, eu falei pena. Por que pena? Porque existe na nossa Constituição um rol explicando quais os tipos de penas que existem. E existe pena de prisão, pena de detenção, reclusão, pena de prestação social alternativa na lei. Temos pena de multa, e aqui eu falei multa, então multa é uma pena, tá bom, pessoal? E aí o exemplo da gente, olha só, um indivíduo é condenado a uma pena de multa no valor de 10 mil reais, condenado a uma pena de multa, juízes paguem 10 mil reais. Posteriormente falece, então ele morreu, faleceu, deixou uma herança para seu único herdeiro no valor de 20 mil reais. 20 mil reais. Com quanto o herdeiro ficará? E aí, pessoal, será que o herdeiro vai perder parte desse dinheiro? A resposta, vamos lá, ele era uma pessoa que foi condenada. Imagina, multa é uma pena? Claro que é, porque está no Código Penal também. Furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 4 anos, 1 a 4 anos e multa. Então multa é uma pena. E aí a multa o juiz deu 10 mil reais a ele. Pergunta a você, posteriormente ele falecendo, deixando uma herança para seu único herdeiro no valor de 20 mil, com quanto o herdeiro ficará? E a resposta é nenhum. Ele não vai pagar nada. O herdeiro não vai sofrer sanção, pessoal. Por quê? Nesse aspecto aí de condenação à multa, aí existe o princípio da intranscendência da pena, tá bom, pessoal? Intranscendência da pena. Então, resposta, com quanto ele fica?
com os mesmos 20 mil. Então não vai perder nada, não vai gastar nenhum real a respeito dessa pena, tá bom? Porque pena de multa é uma espécie da pena, tá bom, pessoal? Não se estendendo aos herdeiros. Show de bola, pessoal? Massa? Vamos lá, então, seguindo. Penas admitidas no Brasil. Quais são as penas no Brasil? A lei regulará a individualização da pena. Aqui nós temos um outro princípio, que é o princípio da individualização da pena. Imagina você que tem um filho condenado e você queira cumprir a pena no lugar dele. Pode? Não pode, porque tem que respeitar as penas admitidas no Brasil. E a lei regulará a individualização da pena, tá bom? Então, no Brasil, cada um cumpre a sua pena, porque aí é um caráter personalíssimo. Show de bola? Então, olha o que o inciso diz. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras. Então, aqui a gente fala de um rol, o quê? Um rol, entre outras, exemplificativo, tá bom? Quais são as penas que existem no Brasil? Temos privação ou restrição de liberdade, é a prisão, tá bom? Restrição da liberdade. Temos a pena perda de bens, é uma pena também você perder uns bens. Multa, nós falamos agora há pouco, um exemplo do Código Penal, um furto. E a prestação social alternativa fixada na lei. Suspensão também ou interdição de direitos é também um tipo de pena. Show de bola? E aí, pessoal, a gente falou sobre a individualização da pena. Os indivíduos que concorrem para a pena, para o crime, irão receber suas penas na medida de suas culpabilidades, tá bom? Respeitando, claro, obviamente, a questão da razoabilidade e proporcionalidade. São princípios da nossa Constituição, beleza? Rol exemplificativo, como nós falamos, então, aí, as penas no Brasil são de um rol meramente exemplificativo. Por exemplo, pessoal, no Brasil temos pena de morte? Via de regra não, mas em caso de guerra declarada, a gente viu isso bem no comecinho, que existe sim a hipótese de existir uma pena de morte no Brasil. E aí não está aqui a pena de morte dentro desse rol, mas ele diz aqui, o Brasil adotará entre outras. Além dessas, existem outras, por isso que trata-se de um rol, um rol exemplificativo. Questãozinha de prova, olha só o que é que diz. Julgue o item a seguinte. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas da restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Certo ou errado? Certo ou errado? O princípio da individualização da pena determinará que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Certo ou errado essa parte, galera? E aí eu digo a vocês, galera, que essa questão está errada. Por que, professor, está errada? Porque aqui o examinador da prova, ele pediu a questão da individualização da pena. E aqui seria o correto intranscendência da pena. Tá bom, pessoal? Então tá errado. Olha aí que questão pancada. Nível delegado, claro. Delegado de polícia, um nível mais pesado, tudo mais, Polícia Civil do Sergipe. Mas aqui não é o princípio da individualização da pena. Aqui o correto seria o princípio da intranscendência da pena, pois a pena não pode passar da pessoa do condenado, tá bom? Então tá aí, personalidade ou intranscendência corresponde ao fato que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, tá bom? Aí a gente viu, por exemplo, se o pai do sujeito é condenado a um crime, o indivíduo não poderá cumprir a pena no lugar dele. Show de bola, galera? Show de bola, vamos seguindo. Penas proibidas. Quais são as proibidas? Agora sim, vamos entrar nas que não existem margem. Aqui sim é um rol taxativo. Temos a pena de morte no Brasil? Só em um caso, que é no caso de guerra declarada, tá bom? Então, via de regra, não temos pena de morte, salvo aonde? No caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso de número 19, tá bom? Existe essa hipótese? Claro que existe. E também, quem vai explicar um pouquinho sobre ela é o Código Penal, que é onde vai falar que vai ter ali a questão do fuzilamento. A pessoa morre, ela vai ser fuzilada no Brasil, tá bom? E são as hipóteses ali, né, de espionagem, aquela questão toda ali onde uma pessoa foi pega ali como espião e tudo mais. Existem as penas ali do Código Penal Militar, trazendo ali a explicação quando vai se aplicar a pena de morte no Brasil, tá bom? Então, via de regra, existe pena de morte no Brasil? Não. A pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra declarada, tá bom? Caráter perpétuo. Pode existir uma pena de caráter perpétuo no Brasil? Também não, pessoal. Aqui a gente viu que é proibido o caráter perpétuo.
O máximo de cumprimento hoje no Brasil, que uma pessoa pode ficar presa, é 40 anos. Antigamente era 30, mas aumentou, agora 10 aninhos a mais. E aí, hoje não pode ter penas de caráter perpétuo. Fique lá, presa. Não. Claro que outros países aí adotam essas penas aí como regras e tudo mais, mas no Brasil não tem isso. De trabalho forçado, eu não posso colocar ali um preso a trabalhar de forma forçada, tá bom, pessoal? Eu não posso. Temos ali a questão da obrigatoriedade do trabalho, mas não de forma forçada, beleza? De banimento, eu não posso banir ninguém no Brasil e também cruéis, beleza? Rol taxativo, show de bola? O outro lá, as penas permitidas são um rol exemplificativo, aqui nas proibidas é um rol taxativo, tá bom? Direitos e garantias fundamentais, de 88, assinale a afirmativa correta. Não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? E aí, com certeza, é o nosso gabarito, já a letra A de cara, tá bom, pessoal? E aí você sabe, vamos continuando aqui seguindo para ganharmos tempo. Direitos do preso, galera. Direitos do preso, muito importante isso aqui. Vamos lá. Inciso 48 diz: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, tá bom? Então esses três parâmetros aqui vão ser levados em consideração. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, claro, obviamente, tá bom? Eu não posso colocar uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, hediondo, num mesmo pavilhão ali, onde tem pessoas que cometeram furtos, onde tem pessoas ali, sei lá, com um crime mais brando. Não, existem diferenças, tá bom? De acordo com o delito, vai ter a distinção ali dos locais onde vão ficar ali no presídio, na penitenciária, tá bom? A questão da idade também, na Constituição é levada em consideração. Não posso colocar pessoas ali de idades, vamos lá, uma pessoa com idade de 50 anos com pessoas com idade de 18, 19 anos. Também não pode, tá bom? Claro que isso aqui é a teoria. Na prática, as penitenciárias estão abarrotadas de presos. Nós temos atualmente no nosso Brasil em torno de 700 mil presos. 700 mil presos no Brasil. Então é muita gente presa, tá bom? Então aí, via de regra, é todo mundo junto lá e misturado. Beleza? Também a questão do sexo. Eu não posso colocar um homem numa cela com uma mulher, tá bom, pessoal? Tem que respeitar isso aí, beleza? Então aí, via de regra é isso que se aplica aí. A Constituição diz que é proibido, porque tem que diferenciar de acordo com o delito, a idade e o sexo, tá bom? Show de bola? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Pessoal, você vai fazer concurso para carreira policial, então precisa então entender que, apesar de serem presos que estão ali, que cometeram delitos, falharam ali com a sociedade, mas você tem que respeitar a integridade física e moral dos presos. Você não pode querer fazer justiça com suas próprias mãos. Existe um poder judiciário que há de julgar ali aqueles crimes que estão sendo regulamentados por uma legislação, tá bom? Então você, com o trabalho policial, você vai fazer o quê? Você vai prender e vai recolher e levá-lo para a justiça, tá bom, pessoal? Então não queira ali ferir a integridade física ou moral do apenado. Ali tem uma justiça para isso, para ressocializar ele. E outra coisa, os presos possuem direitos. Os direitos de permanecer calado, direito de advogado, telefonema, tudo isso para respeitar a sua integridade física, sua integridade moral. Não posso xingá-lo, não posso humilhá-lo, apesar de muitos merecerem, mas nós não podemos fazer isso, pessoal, tá bom? De acordo com a legislação, nós temos os parâmetros para agir na forma da lei. Show de bola? Por exemplo, a questão da algema. A algema, se você algemar hoje um preso, você está ferindo ali a dignidade da pessoa humana. Você precisa ter noção de que a vida, ela tem que ser dada para o Estado, tem que dar uma vida a você, mas numa forma de vida digna. E se você está algemando uma pessoa, é um constrangimento, está ferindo ali o princípio da dignidade da pessoa humana. Não posso usar algema nunca, professor? Claro que pode. Em caso de perigo, resistência ou fuga. Aí você vai preservar tanto a sua integridade física quanto a do preso, tá bom, pessoal? Mas, via de regra, a algema, ela fere a dignidade da pessoa humana. Então tenha cuidado, leve em consideração essa teoria, não se deixe levar muito pela prática e vença a questão na sua prova, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o que é que os presos têm direito? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, porque alguém pode pensar, não precisa respeitar. Precisa sim, tem que ter o respeito à integridade física e moral, tá bom? As presidiárias, inciso 50. As presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Então aí tem as legislações, né, que vão lá explicar qual é o prazo, né, 6 meses e tudo mais, os pátios ali das penitenciárias, para que elas permaneçam com os seus filhos, né, nesse período de amamentação que é tão importante, né, tão importante para o bebê, né. Então vamos lá, o preso está sob tutela estatal, logo o Estado responde de forma objetiva pelos danos sofridos, tá bom? Pelo preso com base na teoria do risco administrativo, e aqui é direito administrativo. Você que talvez esteja estudando direito administrativo, você sabe muito bem que a responsabilidade do Estado é objetiva. Por exemplo, um policial ele comete um delito, alguma coisa assim errada contra alguém. Essa pessoa quer processar o policial, ela pode? Não pode. Ela pode processar o Estado, uma vez que a responsabilidade é objetiva. Mulheres transexuais e transgêneros devem cumprir pena em presídios femininos. Não abrange os travestis. Então está aí um ADPF 527. É um tema bastante polêmico, mas está aí uma explicaçãozinha de que só abrange os presídios femininos, as transexuais e transgêneros, não alcançando os travestis, tá bom? Extradição de brasileiro nato, outro tema muito importante para a tua prova, pessoal. Olha só o que diz o 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Então, via de regra, é que ninguém no Brasil brasileiro será extraditado, tanto nato como naturalizado. Não pode, via de regra. Mas aqui, pessoal, há uma ressalva. Olha o que ele coloca aqui para nós. Salvo, deixa eu colocar o verdinho, salvo quem? Salvo o naturalizado. Então, naturalizado, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. Mas em qual hipótese, professor? Pessoal, a hipótese, nós já vamos ver agora. Em caso de crime comum. Praticado onde? Antes da naturalização ou de comprovado envolvimento de tráfico. Aí o tráfico é quando? O tráfico ou comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, primeiro, nenhum brasileiro será extraditado. Já adianto para você que o nato nunca, não tem hipótese, tá bom? Mas o naturalizado, ele pode ser extraditado no caso de crime comum praticado antes da naturalização, antes de se naturalizar. Tá bom, pessoal? Imagina uma pessoa que comete um crime nos Estados Unidos, e vem para o Brasil. E essa pessoa pede para se naturalizar. E o Brasil ali não consegue investigar ela e tudo mais, não sabia que ela tinha cometido um crime e tal. E aí ela consegue se naturalizar brasileira. E ela fica aqui no Brasil por um tempo. E depois os Estados Unidos vai lá, pede a extradição dessa pessoa, porque ela cometeu um crime antes da sua naturalização brasileira. O Brasil ele vai extraditar? Vai. Porque nesse caso aí, ele cometeu um crime antes da sua naturalização. Beleza, pessoal? Agora imagina outra explicação. Imagina que o estadunidense vem para o Brasil e ele comete, posteriormente, pediu a sua naturalização e consegue, e posteriormente à sua naturalização, ele comete um ilícito de tráfico de entorpecentes. Pessoal, nesse caso concreto, nesse exemplo aí, rapidamente, ele cometeu um ilícito de tráfico, a questão do envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes, depois da sua naturalização, tá bom? Depois da naturalização. Pergunta a vocês, será que ele pode ser extraditado sim ou não? E a resposta é sim. Por quê? Porque tráfico ilícito de entorpecente, antes ou depois de naturalizado, ele vai ser extraditado, tá bom? Crime comum, só se ele cometeu o crime antes da naturalização, tá bom, pessoal? Então, essa é a explicação que você tem que levar para a sua prova. Esses são os exemplos que vêm caindo em prova, tá bom? 52 diz, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá bom, pessoal? Crime político ou de opinião. É tanto que no Brasil, nós temos, no nosso atual Brasil, um princípio que rege as relações internacionais, dentro do artigo 4, que é a concessão do asilo político. Então, o Estado do Brasil, ele não vai permitir que a pessoa seja extraditada ou se ela vier perseguida por crime político ou um crime de opinião, tá bom? O Brasil, ele preza muito por essa diversidade, essa pluralidade dos pensamentos e tudo mais, tá bom? Democracia. Olha só, brasileiro nato, nós vimos aqui, não será extraditado nunca. Então, nunca é uma palavra muito forte, tá bom? Nunca é uma palavra muito forte, mas é justamente isso. Não há margem para o brasileiro nato, olha aí, o nato,
ser extraditado, tá bom? Então nunca vai ser extraditado o brasileiro nato. O naturalizado pode ser quando? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecente, drogas afins, na forma da lei, em qualquer tempo. Falou em tráfico ilícito, entorpecente, tem que ser em qualquer tempo. Tá bom, pessoal? Show de bola. Acontece muito isso aí no Brasil. Estrangeiros poderão ser extraditados, exceto em caso de crime político ou de opinião, como nós já falamos. Questão de prova da Polícia Rodoviária, Polícia Federal, tá bom? Questão bem legal, questão bacana para você aí ficar ligado, tá bom? Vamos ver se está certo ou errado essa daí, vamos lá? Então fique atento aí nessa questão para ver se você fixou bem o conteúdo, tá bom? Olha só, apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, porque veda, via de regra, brasileiros devidamente naturalizados poderão ser extraditados, se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito entorpecente. Certo ou errado? Muito tranquilo, né, pessoal? Então, correto, pessoal. Nesse caso aí, o brasileiro naturalizado, se for comprovado que ele estava em tráfico, ele vai ser, sim, extraditado. Professor, ele cometeu tráfico após a naturalização. Vai ser assim extraditado? Também sim, vai ser extraditado, tá bom? Princípio do devido processo legal. Então, olha só o respeito sobre esse princípio, muito importante aí também na questão processual. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, olha só, pessoal, tem que respeitar esse princípio que é muito importante. Eu não posso pegar uma pessoa e prendê-la e dizer assim, tá preso porque eu quero que você seja preso. Ou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Por que não? Porque eu tenho que respeitar um princípio do devido processo legal. Então, existe um processo já que existe nos parâmetros da lei, tá bom? Vai estar lá no processo civil, no processo penal. Aquela pessoa ela vai ser presa, vai ter direito ao contraditório, ampla defesa, vai ter direito à audiência, vai ter direito à renúncia, vai ter direito a várias coisas, tá bom? Então, por quê? Porque é o processo legal, é um processo que já está determinado. Então, eu não posso fazer o quê? Agir com minhas próprias mãos, ou dar ali uma sentença para aquela pessoa de imediato, ou privar ela de sua liberdade. Eu tenho que respeitar o que está dentro do dispositivo processual. Beleza, pessoal? É o processo legal. Não posso fugir disso. Olha só, então ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tá bom? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, olha só o que ele coloca, judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então, dentro do âmbito judicial ou dentro do âmbito administrativo, é assegurado ampla defesa e contraditório. Um PAD, procedimento administrativo, um PAD, procedimento administrativo, eu posso ter o meu ampla defesa ou contraditório? Claro que pode. É garantido. Num processo judicial, estão me acusando de alguma coisa, eu tenho ampla defesa e contraditório? Claro que pode. Professor, são a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, ampla defesa e contraditório são coisas diferentes, fazem parte do processo do devido processo legal, mas são coisas distintas. Por exemplo, contraditório é o seu direito de contradizer tudo aquilo que está lhe sendo imputado. Por exemplo, você furtou, não furtei. Você roubou, eu não roubei. É a sua parte de contradizer os fatos. Beleza, pessoal? Professor, mas está na cara, está filmado de que ele foi a pessoa culpada especificamente que cometeu aquele crime. Mas mesmo assim, ele vai ter o direito ao seu contraditório, tá bom, pessoal? Outra questão também importante agora que entendemos é a ampla defesa. Vão ser os mecanismos que ele vai utilizar ali, a defesa técnica, tá bom? Ele vai estar em determinadas situações ali para se trazer todas as provas ao seu respeito. Então vai ser o quê? Vai ser algo mais amplo, por isso que não é somente uma defesa, mas é ampla defesa. Vai ter ali materiais, filmagens, para que ele venha ter o direito à sua proteção, ao seu amparo jurídico, beleza? Respeitando sempre o devido processo legal. Isso onde, tanto aos litigantes em processo judicial ou administrativos acusados em geral, tá bom? Aí está o devido processo legal, conjunto de práticas jurídicas previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, cuja finalidade é garantir a concretização da justiça.
o contraditório e a ampla defesa não se aplicam na fase investigativa, somente na fase processual. Aqui nós temos a questão do inquérito policial, que não é tema para nossa matéria, tá bom? Mas no inquérito não se tem a questão da ampla defesa, tá bom? Porque no inquérito ali não há um processo, tá bom? No inquérito é um procedimento apenas. O interrogatório por videoconferência realizado de forma excepcional não fere estes princípios. E a súmula vinculante 14 diz: é lícito o direito do defensor, ele tem o direito de ter acesso amplo os elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, tá bom? Mas ele vai ter direito, pessoal, aqui, não vou tocar muito nesse assunto porque é mais processo penal, é mais aí um direito penal também, que envolve a questão de inquérito policial, mas o defensor público, o advogado, né, ele vai ter direito a acessar os autos do processo da investigação quando já tiverem sido anexados ou ali o delegado terminar as investigações, tá bom? Ele não pode pegar o inquérito e eu quero ter acesso ao inquérito, não. O inquérito tem que estar o quê? Anexado, arquivado. Aí ele vai ter direito ali aos autos do processo, tá bom? Então, via de regra, o inquérito ele é sigiloso. E aí é um tema para processo penal, beleza? Mas o defensor público, quando ocorrer o quê? Olha aí, quando ocorrer o interesse dele, interesse representado para ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados ou anexados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício da sua defesa, tá bom? Então aí pode, tá bom? Nesse caso aí, se ele tiver documentado. Show de bola? Súmula 5, súmula vinculante 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Então, no processo judicial, via de regra, eu preciso do advogado, tá bom? Salvo raras exceções, porque o advogado ele é imprescindível à administração da justiça. Mas, quando eu falar a respeito de procedimentos administrativos, um PAD, se eu puder me defender sozinho, tudo bem. A Constituição diz que não fere o meu princípio de defender, tá bom? Eu posso me defender sozinho num procedimento administrativo, disciplinar, tá bom? Não fere. A falta de defesa técnica do advogado, por advogado, não fere a questão da Constituição. Inadmissibilidade de provas ilícitas, pessoal. Outro inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, pessoal, cuidado aqui, porque as bancas gostam de brincar com a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, meios ilícitos, provas ilícitas do processo são o quê? Inadmissíveis. E aí elas devem ser desentranhadas, tá bom? Aquelas obtidas com violação do direito material deverão ser, portanto, expurgadas do processo, retiradas. E aí temos a teoria do fruto da árvore envenenada. Uma prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam. Show de bola, pessoal? A prova ilícita só poderá ser usada em legítima defesa, ou seja, para comprovar a inocência do réu, nunca para acusá-lo, tá bom? Então, veja, via de regra, a prova ilícita, a prova obtida por meio ilícito é proibida no Brasil, claro, né? A gente não pode, né? No processo no Brasil, né? São inadmissíveis a prova ilícita. Mas tem um caso específico que pode sim a prova ilícita ser aceita, que é para você ser inocentado, tá bom? É tipo aquela coisa, né? Alguém fala agora o cálice para sempre. Aí você vai lá e mostra ali, olha, furtei aqui esse vídeo aqui na casa de fulano, no notebook de fulano, mas está aqui a explicação como foi que tudo aconteceu e eu não sou o culpado. E ali vai ser utilizada aquela filmagem, um exemplo, de forma ilícita? Foi, mas foi para provar a minha inocência. Para provar a minha inocência. Nesse caso aí, excepcionalmente pode. Mas você leva para a prova que dentro de um processo são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, tá bom? Vá pela regra. E a teoria do fruto da árvore envenenada diz que se a árvore é envenenada, todos os frutos serão envenenados. Beleza, pessoal? Eu não posso chegar lá, forjar uma abordagem e colocar a arma da pessoa, droga ali, porque aí tudo que for produzido posteriormente de verdade vai estar contaminado, porque aí vai estar a respeito da questão do fruto da árvore envenenada, tá bom? Então, eu tenho que agir dentro da legalidade, tá bom, pessoal? Show de bola? Vamos lá, na velocidade da luz, porque o concurseiro não pode perder tempo, tá bom? Presunção de inocência, pessoal. Outro tema aí que pode cair na tua prova e é muito importante. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso mesmo. Presunção de inocência, galera. Olha só, presunção de inocência. Professor, tem alguém que cometeu um crime, tá na minha frente, eu vi que foi ele que cometeu o crime, tá gravado, todo mundo viu. Ele é culpado? Bom, se espera ainda uma sentença.
Só isso? Não. Uma sentença transitada em julgado. Aí sim podemos dizer que aquela pessoa, de fato, ela é uma pessoa culpada. Tá bom, pessoal? E aqui nós finalizaremos que a presunção de inocência diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então ninguém será culpado. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, pessoal. Trânsito em julgado, como nós falamos, tem que passar pelo trânsito em julgado, que é a decisão que não cabe mais recurso, que a gente já viu, de sentença penal condenatória. Ocorre a inversão do ônus da prova, ou seja, a inocência é presumida, cabendo ao MP provar a culpa. Então, voltando aqui, pessoal, rapidamente, que vocês não estavam vendo, aí sim, agora sim. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Ocorre aí o quê? A inversão do ônus da prova, ou seja, a inocência é presumida. Pessoal, então aqui a pessoa cometeu um crime, mas ainda assim, tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal vão dizer que aquela pessoa ainda ela é presumidamente inocente. Porque aqui o ônus da prova ele é invertido. E aí cabe ao MP denunciar. Tá bom? E quem vai denunciar vai ter que provar. Tá bom, pessoal? Então aí vai ter a questão do ônus da prova invertido, tá bom? Então aquela pessoa que cometeu um crime, via de regra, apesar de estar na cara que foi ela ainda vai ter respeitada a questão do princípio da presunção de inocência. Pode vir na tua prova outro princípio com o nome seguinte, também de não culpabilidade, que é a mesma coisa a respeito também do princípio da presunção de inocência, tá bom? Vamos lá, voltando para a tela. O trânsito em julgado acontece quando não cabe mais interposição de recursos. As prisões cautelares podem ser decretadas antes do trânsito de julgado. A vedação deste inciso é somente para a prisão-pena, tá bom? Então, prisão cautelar, prisão provisória, temporária, professor, não está ali presumidamente culpando uma pessoa? E a resposta é não, pessoal, porque a doutrina e o STF, o STJ, eles têm dito que a respeito dessas prisões aí, elas não são prisões penas, são prisões capturas e prisões o quê? Cautelares, tá bom? Estou resguardando ali aquela pessoa durante o processo, tá bom? Então, realmente, muitas pessoas hoje estão presas de forma temporária ou preventiva e não fere aí a Constituição ou o princípio da presunção de inocência, porque aí, nesse caso aí, apesar de estarem presas, elas aí não são consideradas culpadas e ali não são prisões de caráter pena. Professor, tem pessoas que ficam muito tempo presas preventivamente. É um fato, galera. Então, o que cabe cada um aí que se sentir lesado é pedir uma indenização ao Estado por alguma coisa que feriu a sua honra, sua imagem, tá bom? Então aí cabe indenização por um erro judiciário, tá bom? Vamos lá, pessoal, voltando aí. Finalizando aqui, identificação civil e criminal, e aqui eu finalizo o bloco com vocês. Olha só, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, civilmente, se ele se identificar, ele não vai ser submetido a uma identificação criminal, tá bom? Então, professor, eu sou obrigado a andar com a minha identidade? Não, você não é obrigado a andar com a sua identidade, mas é bom porque você evita de uma abordagem você ser levado a uma delegacia por suspeita, tá bom? E passar lá 3, 4 horas lá explicando para o delegado lá averiguando você, pegando seus dados, sua digital e tudo mais, vai ser um constrangimento. Então é bom andar sempre com um documento ali com foto, identificando que é você mesmo, tá bom? Por quê? Porque se tiver uma suspeita, o policial pode te levar para a delegacia, tá bom? Então, pessoal, olha só, identificação civil é a regra. Por exemplo, a apresentação de carteira de identidade, de carteira de motorista, temos que ter, via de regra, para andar pelos cantos, para não passarmos por constrangimentos. Mas identificação criminal é a exceção. Ocorre na coleta de impressão digital, processo datiloscópico e a fotografia, procedimento regulamentado pela Lei 12.037 de 2009, também não é objeto do nosso tema de hoje, tá bom? Mas via de regra, o que você tem que entender? O civil identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí vai ter explicação lá e tal, quando tiver com o documento rasurado e tudo mais, fazer suspeita, aí pode sim, pela lei, a pessoa pode ser levado para uma identificação criminal, entre outras, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Nós vamos terminando aqui a respeito desse bloco, que falamos a respeito da identificação civil e criminal.
mas no próximo bloco nós iremos continuando e mais à frente começaremos também logo logo os remédios constitucionais, tá bom? Então fica com Deus, tamo junto, aqui no CEPEM, seu sonho, nosso objetivo. Forte abraço, valeu pessoal!